Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à 14ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que temos como tema. Hoje é a nossa 14ª aula e temos a revisão da 2ª unidade e avaliação. E agora vamos dar início à aula. Então, na 2ª unidade, falamos sobre a música. Então, para falar sobre a música, nós temos que entender primeiro o que é o som. O som, para que ele aconteça, ele precisa do quê? De uma fonte sonora. E essa fonte sonora, ela pode vir de quê? Da própria natureza, através do som dos pássaros, o som da água, do vento e também sons corporais, ou seja, do ser humano, por exemplo, da minha voz e qualquer, por exemplo, um estalo. Então, todos os sons que vêm do quê? Do ser humano são chamados sons corporais. E também ele pode vir dos instrumentos musicais. E para que esse som aconteça, como já falei, ele vem dessa fonte sonora. Então, a gente vai definir o que vem ser esse som. O som é o princípio da música, né? O princípio da música é o som. Ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, os quais transmitem essa vibração para o ar em forma de ondas sonoras, que chegando aos nossos ouvidos são interpretados de acordo com suas propriedades. Então, para que o som chegue aos nossos ouvidos, precisa de quê? De uma fonte sonora. E como é que ele chega ao nossos ouvidos, né? Através do quê? De ondas sonoras, que pode ser ondas mecânicas, que pode ser passada através do ar e também da água. E esse som, ele tem alguns elementos, certo? Que vão definir a música. Então, para a definição de música, qualquer definição de música, ela passa pela noção de tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo. E a matéria-prima são os sons. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, nós podemos definir a música, que é uma organização de sons e silêncios. Então, para que haja música, tem que ter essa organização de sons e de silêncios. E quando esses sons não estão organizados, são ruídos. Por exemplo, quando estamos numa grande cidade, nós ouvimos barulho de buzina, de sirene, de pessoas falando, ou seja, são sons desorganizados. Mas será que é possível fazer som com ruídos? Pode-se fazer sim, desde que esses sons estejam organizados. É possível fazer música com sons corporais? Também é possível. Existe até um grupo musical chamado Barbatuque, que ele faz música com os sons dos instrumentos, imitando os instrumentos musicais através de sons corporais. E agora a gente vai estudar os parâmetros do som. Então, são 4 os elementos formadores do som. E é articulando esses 4 elementos que se criam músicas. Ou seja, os parâmetros do som são altura, intensidade, duração e timbre. Então, vamos estudar cada um desses elementos. Primeiramente, vamos definir o que vem ser a altura. A altura é a frequência de vibração de uma onda sonora. No que respeita à sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos, que é aqueles sons bem fininhos, por exemplo, imitando o som de passarinho, a voz feminina, um apito. E sons graves, que pode ser por exemplo, um trovão, o rugido de um animal selvagem, ou então sons de voz masculina, aquela bem grossa. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem relação com o volume. Geralmente confundimos a altura com volume, certo? Como você está escutando o som na sua casa, sua mãe diz, baixa esse som, ou seja, não é altura, e sim sons fortes e sons fracos. Então, o que define a altura são os sons agudos e os sons graves. Então, vamos definir o que vem ser o som agudo.
Som com maior frequência de vibração, ou seja, vibrações rápidas. Então, quando essa vibração está bem rápida, através das ondas sonoras para chegar nos nossos ouvidos, corresponde a um som alto, logo agudo. E um som com maior frequência é um som com vibrações rápidas, que corresponde a um som alto. Um som alto é um som agudo. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som. Então, essas vibrações é a frequência do som. Então, ela vibra muito rapidamente. Então, a altura do som, quer dizer, são agudos, são sons altos, ou seja, frequências altas. E o que vão ser sons graves? Som com menor frequência, ou seja, as vibrações são bem lentas, que corresponde a um som baixo, logo grave. Quanto menor for o número de vibrações, mais grave será o som. Então, a altura relaciona o quê? A frequência. Então, quando essa frequência, ela tem uma frequência muito rápida, ou seja, bem rapidamente, os sons são o quê? Agudos. Com as frequências bem lentas, certo? O som é grave. Então, é um som baixo. Frequências altas, sons altos. Frequências baixas, som agudo. Ou, desculpa, frequência baixa, som grave. Agora vamos falar um outro parâmetro do som, que é a intensidade. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade, e está relacionado à energia de vibrações da fonte que emite as ondas sonoras. Aí a gente tem um gráficozinho. Ó, essas aí são a onda, certo? Então, quanto maior é a amplitude da onda. Então, quando ela está muito alta, o som é forte. E quando essa amplitude está baixa, o som é fraco, tá? Não tem nada a ver com volume, certo? São o quê? Sons fortes e sons fracos. Então, isso é a intensidade do som. E vamos agora a um outro parâmetro do som. Duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que dura as vibrações do objeto que os produz. Então, é o período em que o som é captado em nossos ouvidos. Uma nota tocada no piano pode ter um som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla apertada. Então, um outro parâmetro do som é a gente já falou a duração e agora vamos definir o timbre. Timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do som ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como a cada pessoa possui um timbre próprio de voz tão individual quanto as impressões digitais. Então, o timbre é a identidade do som e cada ser humano tem uma voz própria, não existe voz iguais, assim como dos instrumentos musicais. Então, identificamos um instrumento musical através do som pelo timbre. E agora, como nós estamos falando sobre os parâmetros do som, vamos falar sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o modo como eles produzem sons, que são os cordofones, que são os instrumentos de cordas, e diofones são aqueles que produzem som no próprio instrumento musical. Os membranofones, que são aqueles que são instrumentos de percussões, aerofone, ou seja, de sopro, e eletrofone, que depende de uma eletricidade. E agora vamos definir cada um desses instrumentos, essa classificação. Então, cordofone, conjunto de instrumentos cujos sons são resultados de cordas esticadas. Existem dois subgrupos, simples, piano e cravo, em que existe uma corda para cada nota. E os compostos, ou seja, violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode
pode gerar diferentes sons dependendo do local em que o músico prender. Então, cordofones são aqueles instrumentos que são tocados a partir de uma corda que pode ser dedilhada, certo? Ou tocada. E nós temos uma outra classificação dos instrumentos que são os idiofones. São instrumentos em que o som é resultado das vibrações no próprio instrumento, por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria, temos diferentes instrumentos sem altura definida, como agogô, cachixi, triângulo e clave. Ou seja, ele pode ter sons graves e sons agudos, ou seja, não tem uma altura definida. E os instrumentos com altura definida, como o xilofone e o metalofone, ou seja, eles são instrumentos com sons agudos, ou seja, eles têm alturas definidas. Agora vamos definir o membranofone. Membranofone são instrumentos de percussão, ou seja, de batida, certo? O som é produzido por uma membrana esticada e é gerado por percussão, por meio de impacto das mãos, ou seja, o músico bate ali na membrana, ou com a mão ou com a baqueta, instrumentos de membranas que são percutidas, ou seja, tambores, congas, atabaques, tímpanos, e friccionados, a cuíca, ou seja, tem uma cordinha ali embaixo onde o músico puxa essa cordinha. E que ressoa no ar, que são cason e são pulsadas, o hectara. E agora vamos definir uma outra classificação, que são os aerofones, que são instrumentos de sopro. Instrumento em que os sons são resultados da vibração do ar sem passar por tubos. Por exemplo, gaita de boca, não existe um tubo, né? E o acordeon, certo? Que é, por exemplo, uma sanfona, que ela é tocada através do quê? Do ar, não é isso? Ou passando dentro de tubo, que são as flautas, os saxofônicos e os trombones. E depois nós já definimos falamos um pouco sobre música, instrumentos musicais, sobre os parâmetros do som, e agora vamos falar sobre a origem do teatro. Então, o teatro ele é originário da Grécia Antiga. Ele foi criado para celebrar e representar as lendas dos deuses e heróis daquele período, ou seja, lá da Grécia Antiga. Com máscaras temáticas, os autores interpretavam as figuras mitológicas. Então, existem duas classificações de teatro grego, que são as tragédias e as comédias. Então, vamos definir o que vem a ser a tragédia. Eram histórias dramáticas que mostravam homens que, por não aceitarem a vontade divina, acabavam atravessando situações complicadas. Os autores mais famosos da tragédia grega foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, o que vem a ser a tragédia? A tragédia é um gênero tradicional do teatro, onde os personagens geralmente têm um final sombrio. Dentre os temas recorrentes estão morte e desgosto. Um exemplo são as montagens de peças de Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta. Ou seja, era um casal romântico que no final os dois morriam. Então, a tragédia, geralmente, os autores principais, eles morrem. Tipo, por exemplo, as histórias da mitologia grega, dos deuses e dos heróis. E o que vem a ser a comédia? Comédias gregas. Eram engraçadas, chamadas sátiras, que são gozações com os fatos do cotidiano. Um grande autor da comédia foi Aristóteles. Todos esses autores influenciaram muito o teatro que veio depois e suas peças são ensinadas até hoje. Então, a comédia, nesse gênero, o humor é o principal guia da narrativa. Costuma brincar com temas como a sociedade, política e relacionamentos. Então, até hoje, as comédias elas tratam sobre esses assuntos. Elas estão sempre fazendo humor dos políticos, de algumas personalidades da atualidade. Então, vamos agora definir alguns estilos teatrais, gêneros teatrais.
que surgiram lá na Grécia. Ou seja, a tragédia, geralmente, os personagens principais morrem no final. Comédia, ela ridiculariza alguma personalidade. Aí vem o drama, que geralmente tem um final positivo, depois vem um romance também, que o casal ele passa por várias dificuldades e no final sempre é positivo. É a tragicomédia que mistura os dois gêneros, tanto a comédia quanto o teatro. O drama tem foco nas dores e os sentimentos dos personagens, aborda os temas mais leves em comparação à tragédia. O final pode ser positivo. Romance, um gênero bastante popular, fala sobre amor e esperança, geralmente acompanha um casal que passa por percalço para ficar junto, como já foi falado. E a tragicomédia combina a tragédia e a comédia, apresenta acontecimentos tristes com humor, deixando-os mais leves. O final costuma ser positivo. Então, a gente já definiu cada um, né, dos gêneros teatrais. E também nós temos um outro gênero que é comédia dell'arte. Então, o teatro popular ambulante, que teve início no século XV e chegou ao ápice do século XVI. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados, em ruas e praças públicas. Eram baseadas na espontaneidade dos autores, que seguiam apenas um pequeno roteiro simplificado, que ficou conhecido como comédia do improviso. Os atores usavam meias máscaras e personagens fixos. O gênero explorado era o cômico, onde, de forma irônica, militares, negociantes, banqueiros, nobres e pessoas do alto clero eram ridicularizadas durante a apresentação. Sua principal função era de entreter a população através da improvisação, música, acrobacias e danças. Então, era um pouco parecido, por exemplo, com os artistas circenses, que faziam acrobacias e fazia também humor de personalidades locais. Então, vamos agora às formas de espetáculos teatrais. Os espetáculos teatrais podem ser encenados de várias formas. Teatro tradicional ou convencional, que ela conta uma história do cotidiano das pessoas, ele é interpretado num teatro fechado, onde tem cenário, tem música, tem várias... Tem um gênero ou seja, o dramaturgo, ele escreve essa história. Aí tem um musical, onde a história é contada através de quê? Da dança. Aí tem um teatro infantil, que o tema são o quê? Histórias infantis. O teatro monólogo, que é apenas um ator, ele interpreta ali contando várias angústias do seu ser. Então, ele conversa ali com ele mesmo. Aí depois temos o teatro lambe-lambe, que é sempre encenado através... Ele pode pegar um objeto e transformar em personagem, ou então é um teatro minimalista, ou seja, através de uma caixa fechada. Aí tem um teatro interativo, onde as pessoas interagem, tem um teatro de sombras, que é produzido através de sombra, o teatro do improviso, que é improvisado, e o teatro stand-up, que apenas ele é contado por um ator, mas assim com temas mais leves, diferente do monólogo. Aí nós falamos sobre patrimônio cultural. O que vem ser o patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, arte, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. E o que vem ser patrimônio material? São bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e vestígios arqueológicos. Então, o material é tudo aquilo tangível, ou seja, que você pode tocar, por exemplo, numa arquitetura, num prédio, no museu. E o imaterial, o que vem ser o imaterial? É considerado intangível, ou seja, não é tátil, e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas,
saberes, costumes, forma de expressão, modo de fazer, as medicinas naturais, as lendas e outras tradições, ou seja, imaterial, tudo aquilo que não é tangível, tudo que não podemos tocar. Por exemplo, no momento que acontece uma dança, ou seja, uma arte cênica, ela está acontecendo apenas naquele momento, depois que termina, ela não existe mais. Então, são coisas imateriais, certo? Como as danças, como as lendas, então, tudo que não é tangível. E o que vem ser patrimônio tombado? O tombamento de bens materiais e imateriais é uma das maneiras de manter viva as riquezas, memórias e histórias de um país. Quando o bem é tombado, ele passa a estar, a partir de então, sob a proteção integral do poder público e não pode ser destruído ou descaracterizado. Por exemplo, o nosso Teatro Amazonas ele foi tombado, então ele não pode ser descaracterizado, certo? Ele não pode ser reformado, é porque ele está ele não pode ser modificado, porque ele foi tombado, então quem é responsável por ele são o Estado, certo? Então, a entidade responsável por listar os patrimônios culturais da humanidade é a Unesco, ou seja, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e a agência especializada da ONU. No Brasil, a proteção dos patrimônios culturais e a manutenção daqueles considerados patrimônios da humanidade é feita pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, a gente vai dar uma lista para vocês dos patrimônios, ou seja, 14 patrimônios culturais da humanidade que também são tombados pela Unesco. São eles: Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, Centro Histórico São Luís, no Maranhão, Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, Centro Histórico de Goiás, em Goiás, Praça de São Francisco, São Cristóvão, Sergipe, Paisagens Carioca, Rio de Janeiro, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cais do Valongo, Rio de Janeiro. Então, são esses os patrimônios que foram tombados pela Unesco. E agora nós temos os bens imateriais do Brasil, ou seja, aquilo que não é tangível. Capoeira, tambor de crioulo do Maranhão, frevo, em Pernambuco, literatura de cordel, carimbó, no Pará, festa do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim, na Bahia, ritual, Iacua do povo indígena Enauê, no Mato Grosso. E agora vamos falar sobre a importância desses patrimônios culturais. Os patrimônios culturais são importantes para o modo de vida, os costumes e as tradições de um povo, que perpetuem através das gerações. O tombamento dos patrimônios culturais permite que aqueles elementos que identificam e que particularizam uma população mantenham sua memória preservada e passe diante de forma fidedigna a história daquela população. Então, para que existe esse tombamento desses bens materiais e imateriais? Então, para que esses patrimônios eles sejam tombados, porque por exemplo, toda cidade ela tem a parte histórica. Para que você possa conhecer a história de uma cidade, da sua cultura, você tem que ter história. Então, é por isso, por exemplo, a Unesco, ela tomba aqueles patrimônios que são preservados para toda a humanidade. Por exemplo,
vestígios arqueológicos, isso faz parte o quê? Da história da humanidade, é por isso que são tombados, então isso aí não pode ser descaracterizado. Então, uma arquitetura, por exemplo, prédios aqui, por exemplo, do Amazonas, aqui quando começou Manaus, lá na cidade antiga, no centro da cidade. Então, através dessa arquitetura, nós podemos conhecer a história, por exemplo, aqui do Amazonas. É por isso a importância desses patrimônios, para que eles não sejam descaracterizados. Assim, por exemplo, com o nosso Teatro Amazonas, nós temos a arquitetura dele. Por exemplo, não pode ser reformada, por exemplo, a cor do Teatro Amazonas, ele não pode ser pintado de outra cor, toda a caracterização dele, ele pode passar por reforma, mas que não modifique a sua arquitetura, assim como também os bens imateriais que são passados de geração em geração. Então, assim chegamos ao final da nossa revisão e agora terminamos essa aula.